Oi, oi, gente, como vocês estão? Eu espero muito que todos estejam bem. Hoje estamos iniciando mais um episódio muito especial aqui no Giovana Cash. Afinal, a nossa convidada de hoje faz parte das 3 primeiras pessoas que eu escolhi, né, para iniciar esse projeto junto comigo. E eu tenho certeza que esse episódio vai alcançar aí muitas pessoas, né, inspirar. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, recomeço, fé e muito mais. Mas, claro, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Estamos rumo aos 1.000 inscritos e a sua inscrição é muito importante para esse projeto crescer. E não esquece do seu like também, para esse episódio alcançar cada vez mais pessoas. E falando em autoestima, eu quero exaltar mais uma vez o trabalho do estúdio Kathleen Araújo, que é responsável, né, pelas minhas produções aqui do Giovana Cash e tá comigo desde o primeiro episódio. Além da maquiagem profissional, lá o estúdio oferece também cursos de automaquiagem, penteados, tratamentos capilares e diversos outros serviços voltados para realçar, né, ainda mais a nossa beleza. Então, se você ainda não conhece o trabalho dessa maravilhosa, fica aqui a minha indicação. Bom, a nossa convidada de hoje é influenciadora digital, mentora, mãe e uma mulher que escolheu transformar a própria trajetória, né, em instrumento para inspirar outras pessoas. Com vocês, Daiane Nonato. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Gi. Obrigada pela Obrigada. oportunidade de estar aqui. Muito Obrigada, né, por ter feliz. aceitado meu Ah, convite. imagina, com o maior prazer. Estou muito feliz de ser uma das primeiras convidadas e vamos deixar fluir aí essa conversa. Amiga, mas antes da gente, né, mergulhar aí no nosso bate-papo, eu só quero lembrar o pessoal de casa que a nossa ação social ainda está de pé, tá? Em todos os episódios a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para você que deseja contribuir, né, com a gente aí para ajudar a transformar histórias. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá? E mesmo que você não consiga ajudar financeiramente, ajude pelo menos a compartilhar, tá bom? Que isso já vai ser de grande ajuda. Eu sempre vou estar compartilhando com vocês como cada centavo vai ser destinado, tá bom? Então vamos lá, Dai. Hoje a gente vê, né, nas redes sociais uma mulher segura, comunicativa, que inspira outras mulheres. Mas eu acredito que uma mulher de sucesso nasce pronta, né? Não. Então eu gostaria que a gente voltasse um pouco no tempo antes de entender como é a sua fase de agora e quais foram os principais acontecimentos que moldaram a mulher que está sentada aqui hoje. Gi, eu nem considero assim que hoje eu já esteja pronta, né? Mas tudo é um processo de evolução, aprendizado. Eu acredito que cada fase que a gente vai passando, cada ano que vai passando, Deus vem desenvolvendo, né? Hoje eu trabalho com internet, as pessoas veem essa versão, né? Mas se voltar um pouquinho, pegar umas fotos minhas aí antigas, não quero nem falar sobre aparência, né? Mas também sobre tudo, sobre o meu eu interno, sobre tudo que aconteceu. Então, eu acredito que cada fase da minha vida, né, desde a minha juventude, a minha infância, depois período de faculdade, relacionamento, maternidade, me moldou um pouquinho, né, para que cada coisa de bom e de ruim que aconteceu trouxe pra essa fase que eu tô agora. Eu vi que uma das primeiras fotos do seu Instagram é da sua fase, né, cursando a medicina veterinária. Então, acho legal a gente começar a partir daí para entender Uhum. um pouquinho, porque eu tive uma curiosidade. Aham. Como que você dedicou 5 anos, né, da sua vida porque não é fácil, Aham. esse curso é bem complexo, Mu eu por experiência própria sei do que eu estou falando, mas eu queria entender, como que você dedicou esse tempo todo Uhum. e quando finalizou, né, se deu conta que não era isso essa profissão que você gostaria de seguir para sua vida? Uhum. Eu sou formada em medicina veterinária, né, eu me formei, realmente fiz a faculdade, mas muita gente não sabe também, antes ainda da veterinária, eu fiz 2 anos e meio de fonoaudiologia. Foi a segunda faculdade que eu fiz, e eu sempre tive aquilo, gosto de animais, quero o meu sonho desde pequena, eu sempre tive algo ali muito determinante, ou eu queria ser pediatra, ou eu queria trabalhar com animais, que eu gostava de bicho de criança. E aí eu sempre cresci com aquilo que eu queria ser médica, e aí eu fiz cursinho pré-vestibular, passei primeiro na faculdade de fonoaudiologia, porque eu falei: "Não, vou para uma área da saúde aí para lidar com o ser humano". E aí trabalhei não, fiz a faculdade durante esses 2 anos e meio, né, e também quando eu estava ali já praticamente um pouco mais da metade do curso, eu vi que não era aquilo que eu queria, aí tranquei a faculdade. Eu falei: "Ah, vou trabalhar", era período integral, né, a fonoaudiologia, então eu não conseguia trabalhar, eu tinha acabado de fazer 18 anos, aí eu tranquei, e aí trabalhei durante um ano, e aí depois eu falei: "Não, acho que eu vou seguir o meu sonho de cursar veterinária". E aí entrei, né, na faculdade,
fui fazendo com todos os perrengues que você imagina como é. Eu Sim. acredito que a veterinária ela precisa muito ser reconhecida ainda, né, pelo porque é uma faculdade de medicina, eu acho que as pessoas desprezam um pouco, mas é se Amiga, e formar convenhamos, eu acho até que é mais complexo que a medicina muito, humana, muito. porque a gente tem que aprender um pouco de todas as espécies. Tipo, é Aham. muita loucura. Muito. E assim, tudo que, né, é voltado para medicina humana, a gente aprende na veterinária, só que, igual você falou, mais complexo. Então, pensa, cada animal é diferente, né, cada espécie. Eu acho que foi uma trajetória ali mesmo que me firmou até mesmo para minha fé ser ressaltada, porque não tem como não acreditar, assim, em Deus cursando medicina veterinária. Sim, É tudo tão perfeito. é perfeito mesmo. Mas perseverei, eu falei: "Eu não vou trancar mais uma faculdade, já tranquei uma, vou continuar". Eu até fiquei, né, na profissão depois, eu fiz a especialização em acupuntura, eu fui para a área ali de medicina alternativa, Não sabia não. Você e ficou aí quanto tempo, assim, eu fiquei quase 2 anos, eu parei na pandemia. hum, E eu engravidei, né, eu já atendia em domicílio, fiz essa especialização, né, em acupuntura, fisiatria, e foi meio que uma pós-graduação mesmo que eu fiz, e aí já comecei a atender, fiz alguns estágios na área, então eu atendia, ia até a casa do paciente atender, os pacientes, né, meus idosinhos, os maiores. E aí depois, né, veio a pandemia e juntamente eu engravidei, e aí a gravidez foi de risco, e aí cheguei a fazer 2 a 3 atendimentos e num segundo, assim, pela 2, atendimentos consecutivos, eu tive sangramento nos 2. E hum, aí foi quando a médica pediu para eu dar uma pausa, né, falou: "Você vai precisar ficar um tempo repousando na sua gravidez". E eu fazia paralelo junto ainda, como eu tinha acabado de me formar, a gente sabe que a renda ainda não é, né, aquilo que a gente gostaria. Então eu já uhum. comecei a vender roupas paralelamente, né, abri a La Bonita, que era uma loja online de roupas, e aí atendia e vendia roupa. E aí eu continuei só com a La Bonita, né, enquanto eu estava ali no período da gravidez, e eu falei: "Não, se Deus abençoar eu volto", mas acabou que depois eu acabei não voltando, desenvolvi mais a parte de empreendedora mesmo. Mas existe alguma possibilidade de um dia você voltar a atuar na área? Eu acho que sim, eu não fecho essa porta, né, Deus sabe aí o que ele tem pra minha vida, mas eu não é algo que eu pretendo nesse momento, mas se eu tiver que voltar, talvez eu retorne um dia, talvez de uma outra forma, não sei, mas acho que sim. Vamos saber, ó, já seríamos parceiras. Com certeza. E mesmo você não exercendo a profissão hoje, teve algum aprendizado que a medicina veterinária te trouxe? Sim, bastante. Eu não acredito que nada seja por acaso, né, então eu tento tirar ali o máximo que eu posso de tudo que eu aprendi. A medicina veterinária trouxe para mim também muitos amigos, né, assim, amigas que eu carrego hoje, que eu sei que eu teria que ter conhecido no processo de graduação, né, então a gente ainda se fala, se acompanha, mas mais do que isso, como eu citei, para afirmar a minha fé, hoje eu me vejo muita coisa que eu exerço, né, e às vezes quando eu tô fazendo algo, me remete ali ao meu período da faculdade, então até mesmo essa experiência, a parte da mania fit, porque a medicina veterinária ela é muito ampla, né, então se Uhum, formar médico veterinário não quer dizer que especificamente você vai cuidar só de animais, a gente cuida muito sim, das pessoas também, poucas pessoas sabem disso, né. é verdade. Então ali a parte da vigilância sanitária, do alimento, né, todos os alimentos que vêm de origem animal passa por um médico veterinário antes de chegar na Sim. mesa, né, de cada Eu pessoa, não curtia então muito essa matéria não, mas eu não curti, depois Deus me sim, direcionou para trabalhar com alimentos congelados, que muito me remeteu também à parte da faculdade, então acho que tudo ali teve um sim. propósito, né, Deus encaixa tudo. Eu vi também que você já compartilhou nas suas redes sociais, eh, que você passou por um processo de emagrecimento, né. Uhum, Eu gostaria de entender melhor como que foi isso, que eu sei que não é fácil também ter constância, né, uhum, você lidar até em questão de autossabotagem, então como que foi, sim. todo esse processo? Hoje eu tomo muito cuidado, principalmente nas redes sociais, ao falar de emagrecimento, né? Porque ele é um assunto sensível. Se a gente entende emagrecimento, assim, é algo que pega muito na ferida das pessoas, porque ela envolve autoestima, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão alimentar. Eu sempre tive desde criança, que foi desenvolvido pela ansiedade também que eu tenho. Então, eu acredito que todo esse processo meu de às vezes eu passo por uns altos e baixos ainda, né? Assim, às vezes engorda. Sabe aquele efeito sanfona que a gente fala? Uhum, E quando veio o meu pós-parto, eu engordei muito na minha gravidez, porque ela foi uma gravidez de risco. Então, ali, tem gente que isso é relativo, mas tem ali um percentual saudável para você engordar ou não. Eu engordei quase 40 quilos na minha gravidez, assim, foi uma coisa que foi loucura. Envolveu ali tanto a parte de ser uma gravidez de risco, então eu passei os primeiros meses de repouso, eu praticamente levantava ali os primeiros meses para
só tomar banho e fazer xixi, porque eu tinha muito medo de perder, né, o bebê, porque era considerado de risco, eu tive o descolamento ali ovular, que fala no início. Então, e ali foi, eu fui comendo bastante. Eu morava com a minha mãe ainda, então era muito doce que ela fazia praticamente todos os dias. Eu acredito que eu comi doce todos os dias da minha gestação. Não façam isso. Deus foi muito generoso, assim, por eu não ter desenvolvido nenhuma diabetes gestacional, que realmente eu achei que eu fosse ter. E eu estava ali num processo de ansiedade, de tudo que estava acontecendo, né? Então eu engordei esses 40 quilos e ainda tive um processo depois no meu pós-parto que envolveu ali a fase que eu estava saindo de um relacionamento, a minha autoestima muito abalada. Então eu escolhi que eu ia ter um foco durante um período de tempo e com só alimentação mesmo ali, mudar a alimentação e praticar atividade física fez eu emagrecer bastante. Mas é um processo que não é fácil, né? Foi mais ali o emocional também. E eu vejo que você acabou pegando gosto, né, por esse universo fitness. Uhum. Inclusive você chegou a abrir, né, uma empresa de marmitas e tudo Sim. mais. Eu queria entender quando que isso virou uma paixão, de fato. Os treinos, né, você fala Sim, essa parte fitness. sim. Eu acho que eu falava muito isso, que eu não gostava de praticar atividade física. Só que eu também, no decorrer aí da minha caminhada, eu tenho aprendido que tudo que a gente fala se torna uma verdade na nossa vida. Eu precisei, eu estava tendo, já desenvolvendo problemas de saúde realmente, né? Eu tenho, pedras na vesícula, que eu preciso fazer uma cirurgia, inclusive, só que com a má alimentação. Eu acabava tendo muitas crises, eh, todo o estado ali emocional que eu passava refletia muito também nessa minha parte, da saúde, porque a gente pensa que não, mas isso, né, reforça ali a ansiedade, a compulsão alimentar, e eu tive que isso não foi nem uma escolha no início, foi ter que fazer para eu emagrecer, eu sabia que aquilo ia contribuir no meu processo, e de tanto fazer tudo aquilo que uma rotina que vira hábito, a gente acaba desenvolvendo um gosto, né. E aí eu comecei a compartilhar, eu tinha muita vergonha de filmar eu treinando, então para mim foi um desafio no início, porque se pegar lá no começo eu nem filmava meus treinos, eu tirava aquela famosa fotinho no espelho depois da academia, e aí as meninas começaram a pedir, quando começaram a ver, né, que o corpo estava mudando: "Dai, filma, mostra pra gente". Aí comecei filmando aos poucos, fui tomando gosto, ao mesmo tempo eu comecei a compartilhar no Instagram, e aí foi assim, um boom, que aí começou a viralizar, e Hum. aí eu coloquei isso como um dos nichos, né, do meu Instagram, e foi incrível, assim, o que aconteceu, aí foram aparecendo parcerias, né, e aí eu dei continuidade nisso, mas foi assim, uma coisa que foi levando a outra mesmo. E como esse processo mudou a forma como você se enxerga? Eu acho que principalmente como eu poderia ali ser um instrumento de boa influência realmente, principalmente de compartilhar e incentivar as pessoas a cuidarem do corpo e saúde, além da estética, né, eu tento mostrar isso o tempo inteiro no meu Instagram, que não é só estética, a gente cuidar da saúde, a gente praticar atividade física, envolve muita coisa além disso. Você já compartilhou nas suas redes sociais também que você viveu um relacionamento marcante, né? Uhum. Gostaria de saber um pouco como foi essa experiência. Sim, foi um divisor de águas, na verdade, né. Eu tenho um relacionamento muito marcante, que a gente classifica como um relacionamento abusivo, né, que foi além. Começou aí na minha parte jovem, mas depois quando eu comecei até o processo de terapia, eu vi que nenhum relacionamento que eu tive até o momento, ele foi saudável, porque a gente desenvolve muito ali na nossa busca de parceiro, coisas que a gente viveu na infância. Então, a minha baixa autoestima, a minha insegurança, desenvolveu muito um processo de dependência emocional em todo o parceiro que eu buscava. Então, é muito sério isso a gente identificar, porque diante ali da nossa posição da vida, quando você escolhe esse parceiro, se você cai ali nas mãos erradas, digamos assim, isso muda a sua vida, né, a gente destrói ali um pedacinho da nossa vida por conta de relação. Então foi um processo que foi muito doloroso, de verdade, eu acredito que eu tenha que ter passado por esse relacionamento, mas ele foi um relacionamento não só abusivo como agressivo, né, eu passei por violência doméstica, todos os tipos ali, desde a violência verbal que fala, psicológica e até o ponto da agressão física mesmo, para ter medida protetiva e coisas além, né, assim, bem pesado mesmo. E antes de enxergar que esse relacionamento te fazia mal, como que você via naquela época as coisas? É muito difícil enxergar. É como se a gente vivesse dentro de uma bolha, na verdade, né, a dependência emocional, ela causa isso na gente, a gente se torna ali, parece que incapaz de sair de dentro daquela bolha,
e olhar ao redor o que tá acontecendo. Mesmo as pessoas de fora vendo, mesmo as pessoas de fora falando, é muito difícil a gente enxergar que aquilo tá acontecendo. Foi o meu processo de namoro, assim, até a minha gravidez e pós-parto. Acho que a pior parte se deu no meu pós-parto, e eu identifiquei mesmo que eu precisava sair daquela relação depois da vinda do meu filho, porque eu vi que já não afetava só a mim, mas a ele também. Na verdade, eu já me considerei até um pouco assim egoísta por um tempo, porque nunca envolve só você. As pessoas que estão ao seu redor sofrem junto, né? A minha mãe, os meus irmãos, todo mundo ali participava daquilo, mas eu acho que quando a gente se torna mãe, tem algo ali na maternidade que faz você querer o bem maior do seu filho acima de qualquer coisa. Então, eu identifiquei mesmo que eu precisava sair dali quando eu vi que meu filho, mesmo que bebezinho, iria ser afetado nessa relação. E hoje, olhando para trás, existe alguns sinais que naquela época você achava que, né, eram normais, mas que hoje você identifica como Sim, alertas? inclusive, né, assim, nunca ignorem os sinais. Eu não tenho como mudar o meu passado, mas eu acho que Deus me tornou influenciadora com algum objetivo, que é de falar para outras mulheres não ignorarem, né? Então, assim, um falar mais alto não é normal, um te afastar aos poucos, né? É que é muito engraçado, Gi. Engraçado não, mas assim, é muito complicado no início. Os sinais são muito sutis. Quando você está diante de uma pessoa ali que é um pouco manipuladora, diante de um relacionamento muito abusivo, né? A pessoa aos poucos vai tirando tudo que é importante de você, só que você não percebe que você está tão envolto, né, naquela relação que você faz tudo para agradar a pessoa. Isso é uma ferida emocional ali que a gente tem desde a infância. Mas aos poucos você acaba sendo distanciada da sua família, dos seus amigos. Aos poucos você vê pisar em ovos diante de tudo, você quer fazer tudo para agradar, você para de viver a sua vida e começa a viver a vida da pessoa. Então, essa pessoa ela vai te afastando, né, das pessoas ali do seu convívio. Ela às vezes te diminui um pouco para se exaltar. A pessoa consegue, se a pessoa ali acaba falando mais alto com você, aperta um braço, te expõe em situações, né? Tudo isso são pequenos sinais muito sutis que não são tão sutis, né? Eles, naquele momento, parece sutil, mas a gente não deve ignorar esses sinais. Como foi o seu processo de reconstrução depois dessa experiência? Ele tem sido, na verdade, porque não é fácil recomeçar. É, uma relação abusiva, ela primeiramente te faz te enxergar como incapaz realmente de recomeçar a sua vida. Então, eu por muito tempo acreditei que eu não seria capaz de sair dessa situação e ter um recomeço. Então, é, todos os dias para mim é uma evolução. Eu primeiro fui buscar minha independência financeira, né? Porque ali eu, por um período, eu estava dependente financeiro da pessoa que estava ao meu lado, porque como eu comentei com você que eu tinha passado por esse processo da minha gestação ser de risco, né? Eu tinha ali, como empreendedora, primeiramente ela bonita, mas ela dependia de mim e do meu corpo para eu vender as roupas, porque eu fazia meus provadores, e ali eu já estava com 40 quilos acima do meu peso, minha autoestima para baixo, ao mesmo tempo descobrindo, né, traições e muitas outras coisas que vão além também dessa parte do abuso psicológico e depois, né, a violência doméstica em si. Então, foram muitas camadas. Eu fui buscando ali um pouquinho a minha independência financeira, que aí foi quando surgiu a Manhã Fit, que é até a fase, né, que a gente acabou se conhecendo. Ela veio como um processo. Eu comecei a. Eu já tinha vendido na faculdade, durante ali, quando eu fazia medicina veterinária, eu vendia bolo de pote, brigadeiro, e comecei a fazer as marmitinhas quando nem era assim, algo muito tão conhecido na internet, mas fazia para vender e manter as minhas idas para a faculdade, porque eu fiz FIES, então eu precisava de alguma renda, pelo menos para pagar a condução, para ir, né, e me mantendo. E Uhum. aí me remeteu isso nesse processo, e aí eu comecei a fazer as marmitinhas novamente. Eu falei, não, preciso de uma renda a mais, que não seja as roupas, porque não tá sendo suficiente, vamos supor, para eu manter um lar. E aí eu, ao mesmo tempo que eu tava ali voltando com a La Bonica, mas não era 100%, eu comecei a cozinhar, fazer as marmitinhas. Então, acho que tudo isso ali. Eu fui buscar minha independência financeira, entrou o processo de emagrecimento, a autoestima dá um up, e ali eu vi que eu seria capaz. E se hoje você pudesse conversar com aquela sua versão que viveu esse relacionamento, o que você diria pra ela? Nossa, eu acho que era meu sonho, assim, ter o tete a tete com a Dai daquela época, porque, não se falo emocional. É muito difícil de quando a gente tá naquela situação ter uma esperança. E
Espera aí só um minutinho. Não, amiga, isso é bom, pode mostrar. Muita gente não sabe, assim, o que eu passei naquele processo, porque eu não fico voltando lá. É muito importante a gente olhar a situação atual que a gente está, independente de qual seja, entender que mesmo você sendo a vítima, a gente não pode se colocar num processo ali, num papel de vitimismo, porque a gente precisa reagir. Deus, ele mostra pra gente que ele é completamente capaz de mudar qualquer situação da nossa vida, e ele tá ao nosso lado como um apoio, mas a gente também precisa reagir, né? A gente não pode só entregar nas mãos de Deus e achar que vai acontecer ali, né, algo que vai fazer a gente sair de lá. Nossa, veio até na minha cabeça agora uma passagem, não sei se você conhece, que é a do Vale dos Ossos Secos. Já ouviu falar? Não. Ela está em Ezequiel 37 e eu remeto muito essa passagem à minha vida. Deus, ele leva um profeta em visão, né? Uma visão que ele leva Ezequiel a um vale de ossos, e se a gente tentar identificar assim melhor o que que é, eu sempre lembro daquela cena do Rei Leão que o Simba tá ali no cemitério de ossos. Eu acho que Uhum. deve ser algo ali muito parecido, né? E Ezequiel se vê diante daquele vale ali cheio de ossos, como se fosse um cemitério de ossos mesmo, e Deus pergunta para ele, né? Ezequiel, você acredita que pode haver vida novamente desses ossos? E aí a resposta que ele dá para Jesus, para para Deus, né, eu me emociono. Ele fala assim: "Senhor, tu sabes". Naquele momento, ele prova muito a fé dele, o respeito dele a Deus, porque ele não tá falando assim: "Ó Deus", ele não responde nem que sim, nem que não, que pode ter ou não. Mas ele fala que Deus sabe o que ele tem que fazer diante daqueles ossos ali, diante daquele vale que ele tá. E ali automaticamente Deus fala para Ezequiel: "Ezequiel, profetiza sobre esses ossos". Então, se fosse voltar para Dai daquele tempo, era como se Deus falasse assim: "Profetiza", né, eu falaria para ela: "Profetiza sobre essa situação que você está vivendo, porque você é capaz de sair daí, mas você precisa acreditar que você vai sair". E no momento ali que Ezequiel começa a profetizar sobre os ossos, e profetizar é assim, a gente falar o que Deus está falando pra gente, a gente reproduzir o que Deus está falando pra gente. Então ele começa a mandar os ossos fazer o que Deus está falando para que eles façam. E aí Deus começa a juntar ali osso com osso, tendão com tendão, né? E ali sobe um exército de ossos, só que ainda não havia vida, porque Deus precisava soprar a vida naqueles ossos, né? Então Deus vai lá e dá o sopro final. Então, e ali, Ezequiel levanta um exército, né, só para concluir a passagem, senão eu não concluo, mas ali, Ezequiel forma aquele exército cheio de vida, porque Deus soprou, mas Ezequiel profetizou e acreditou que Deus pudesse fazer aquilo. Então, se eu pudesse voltar ali atrás na minha história, né, e olhar tete a tete com aquela Dai, talvez se eu pudesse profetizar já naquele momento que eu iria sair, eu acho que teria sido um pouquinho antes. Mas Deus sabe o tempo de tudo, né. Mas é até legal a gente remeter a isso, para a gente aprender a profetizar sobre as situações que a gente tá. A gente muitas coisas na nossa vida, né, às vezes não estão dando certo, às vezes a gente está diante de um relacionamento que está falido, filhos que estão por um caminho que a gente não quer, às vezes a parte financeira não está muito boa, e a gente mais amaldiçoa, né, com as palavras do que abençoa. Então a gente tem que criar o hábito de profetizar coisas boas sobre a nossa vida. Quanto mais a gente profetiza, mais as coisas têm ali o poder de que aconteçam, porque Deus está aqui para nos servir, Ele quer que coisas boas aconteçam, mas nem tudo só depende dele, né? Como que a gente pede algo a Deus se no nosso dia a dia tudo vira maldição na nossa boca, né? A gente só reclama, a gente acha que nada tá bom, que nada vai dar certo, né? Então, eu acho que eu adquiri essa maturidade, essa experiência, e se eu pudesse voltar um pouquinho atrás, eu já queria ter essa noção um pouquinho. Isso até me emociona, sabe? Eu tenho certeza que tem muitas mulheres ainda que passam por isso, né? Uhum, E, inclusive, eu até queria saber se você poderia dar algum conselho para alguma mulher que esteja passando por isso agora, uhum. né? De acordo com o seu testemunho. O que você diria? Para sempre, pra jamais duvidar de que você é capaz de reverter a situação. Se é um relacionamento abusivo, se é um relacionamento agressivo, primeiro que você não precisa passar por isso. A gente sempre fica tentando ali desbravar e achar que dentro dessa relação, a gente na verdade mascara o que é de ruim com pequenos momentos que são bons. E aí a gente começa a envolver, né, ali as pessoas ao redor. Então o meu conselho é que você não ignore os sinais, não duvide da sua capacidade de sair dessa relação.
E busque ajuda, a gente tem vergonha. Eu acho que por muito tempo, Gi, eu não saí da situação, porque realmente eu tinha vergonha, eu não contava pra ninguém o que eu passava. Eu tinha o meu ego, porque por muito tempo eu pegava mensagens de traições, eu via pessoas próximas a mim ali, né, vivendo ali, eh, passando essa vivenciando isso junto, que sabiam, mas eu não tinha aquele eu não sabia nem de onde buscar ali essa ajuda, porque eu não queria machucar a minha mãe, os meus irmãos, embora eles soubessem que eu passava por isso, talvez não a fundo, porque eu não falava. Eu não eu tinha pessoas de confiança que eu pudesse desabafar, mas eu também tinha a vergonha, né, de falar. Mas não deixem de buscar ajuda, busque. Se você não quer falar ali com alguém próximo por vergonha, esse é um canal, né? A gente se coloca também à disposição para ouvir para vocês, mas busque sempre ajuda. É isso. Maravilhosa. Eu vejo também que você compartilha muito, né, seu filho nas redes sociais, Uhum, sabe. uhum, E claro que todas as mães que eu já conversei falam que a maternidade muda a gente, uhum. mas eu gostaria de saber o que a maternidade mudou em você? Tudo. Como eu falei, assim, o Ravi é uma criança ele é um bebê arco-íris já, ele veio após uma perda gestacional, né, ele veio ali depois de um ano que eu tinha já tido um aborto espontâneo, e eu acredito que desde o início eu sabia que ele viria menino. Pra quem não sabe, o nome do Ravi é Pedro Ravi, tem um Pedro antes ali do É? Ravi, né. E Ravi tem um significado que significa ali, o iluminado, o sol, né. E esse Pedro veio porque antes do chá revelação, eu tive um sonho que eu estava fazendo uma ultrassom, e era para descobrir o sexo, e aí nesse sonho era um pouco confuso, porque era um pouco médico, mas era como se eu via asas nesse médico, e ele olhava para mim e falava assim: "Você vai ter um filho homem, ele vai se chamar Pedro". Ele falou assim no sonho. E aí no outro dia eu acordei, e aí eu falei: "Se meu filho se for menino, ele vai se chamar Pedro Ravi", porque a gente já tinha escolhido o Ravi se fosse ser, menino, né. E aí ficou. E aí o Ravi veio, assim, como um raio de sol mesmo na minha vida, porque ele até hoje, assim, ele é meu companheirinho. O meu nicho, né, a minha rede social, ela não é voltada à maternidade, mas sempre que eu posso, eu tento compartilhar, principalmente com as mulheres, que ele é a minha família, né? Eu e ele, nós somos uma família. Então, tudo que eu faço ali é pensando nele, que eu cuido dele, mesmo não tendo ali aquela figura, né, de uma família, onde tem um pai, uma mãe, um filho e os irmãos, mas que eu vou honrar ele como meu filho sendo a minha família, enquanto, né, eu estiver nessa posição, nessa fase da minha vida. Então, ele, assim, é tudo mesmo. E essa sua perda gestacional foi dessa Foi, gravidez de risco? foi, foi foi desse relacionamento, né, e aí eu descobri a gestação, foi, assim, um susto, eu estava ainda na faculdade, eu estava no último semestre, imagina aquela loucura, né, de Hum. vai para estágio, vivi e aí descobri, e foi aquela alegria, foi um momento também, assim, né, que eu não estava esperando, mas foi muito rápido, eu perdi com 8 semanas, então eu fiz uma ultrassom, eu já vivi um relacionamento abusivo nessa parte, vivi várias situações, não dá pra gente falar o que é ou não é, eu nunca vou culpar nada por essa perda, porque Deus sabe de tudo, né, mas na segunda ultrassom, assim, eu tive um pequeno sangramento, e aí eu quis fazer a ultrassom, e aí já estava sem batimentos, foi, assim, um choque. Na verdade, eu me considero que eu sou mãe de 2, porque é um luto que eu demorei muito tempo pra superar, mas eu também sempre entreguei nas mãos de Deus, né, também teve talvez eu tivesse que passar por essa dor também, com algum propósito. Sim. E para conciliar a maternidade, o seu trabalho, qual é o seu maior desafio, assim? Eu acho que até mesmo eu não ter voltado para a parte da veterinária, né, depois foi por conta de eu querer passar mais tempo perto dele, né. Embora a vida do empreendedor não seja fácil, porque não é porque a gente, né, a gente empreende, a gente tem mais liberdades, né, mas, conciliar é muito difícil. Hoje ele fica semi-integral na escolinha, mas por mim eu nunca quis que ele ficasse período integral ou semi-integral, a gente quer, né, que passar mais tempo com eles, porque a gente quer lhe dar o melhor. Mas, eu tento da forma que eu posso conciliar. Ele é meu companheirinho também em alguns momentos de trabalho, ele tá sempre comigo pra lá e pra cá quando que nem ele tá a gente tá no período de férias, não tem como. Ele tem que estar comigo caminhando. Mas não é fácil. Eu não tenho rede de apoio perto, né, a minha mãe ela mora um pouquinho distante, ela mora aqui no centro, a gente mora, né, eu moro lá na região, e não tem ali uma vizinha, né, alguém próximo que eu possa deixar, então é muito difícil. Sim, qual o principal ensinamento que você quer transmitir para o seu filho diariamente?
a minha visão ela mudou muito, né, ela tem mudado. Hoje eu peço muito a Deus para que eu tenha esse discernimento como mãe. Eu sei, hoje eu tenho a consciência, né, do que os traumas na infância são capazes de proporcionar na nossa vida adulta. E ele já teve esse trauma da separação, então hoje eu tento da melhor forma conduzir, né, para que ele cresça ali nos caminhos de Deus. Eu acho que muito no meu processo de conversão se quando eu comecei a ver que eu poderia instruir ele embaixo ali dos ensinamentos de Deus, né, teve muita influência ali para eu me aproximar mais de Deus. Então eu quero que ele cresça e tenha essa lembrança de que até onde eu pude, eu quis levar ele sempre ali seguindo o caminho de Deus. Em falar nisso, eu vejo o quanto que né, Deus é central, assim, na sua vida. E em qual momento que você tomou essa decisão de trazer realmente Deus como centro de tudo? Também foi um processo, né, eu compartilhei há pouco tempo nas minhas redes sociais que quando eu me separei, eu tive ali o meu processo do luto do divórcio, mas também eu tinha acabado de passar por um processo de emagrecimento, o nosso ego ele fica super alto, né, então assim, foi um boom, as pessoas viu ali o meu processo de emagrecimento, o meu autocuidado, então eu me sentia, né, eu vindo minha separação foi por conta de traições também. Então eu vivi uma fase onde eu queria me sentir ali atraente, desejada, e ali minhas redes sociais caminharam por um lado onde eu incentivava, eu acho que minha dor foi tão grande da separação e todas as minhas dores ali me direcionaram por um lado de querer mostrar para as mulheres que era muito melhor viver sozinha, que não precisavam de um parceiro do lado para seguir a vida, né, eu acho que a gente tem que sim ser independente, sempre façam as suas coisinhas, mas não a gente não pode ter o egoísmo de achar que somos autossuficientes. Deus não criou o homem para ser sozinho, né, Deus criou ali o homem sua imagem e semelhança, mas logo após ele criar Adão, ele da costela de Adão fez a Eva. Então ele já ensina pra gente de que, eh, 2 são melhores, né, do que um e que quando a gente tá com alguém ao nosso lado, a nossa vida ela flui melhor. E aí, eu não sei dizer, eu acho que foi tanto bate-cabeça ali no decorrer, né, desse meu processo de separação, que o meu Instagram ele viralizou muito quando eu comecei a compartilhar esse tipo de conteúdo, né, de hoje em dia a gente tá numa fase que a gente fala muito sobre, ai, o celibato, porque os homens não prestam, ai, porque não tem escolha, sabe, tudo isso que a gente faz. E eu fui nessa onda de querer mostrar que, os homens hoje em dia não vale a pena, mas a gente também tem que ter ali a consciência de que onde eu estou buscando esses homens? Por que que eu estou encontrando esse tipo de homem que não valoriza uma mulher, que realmente não vale a pena, né? E eu comecei a ver que amizades, as influências dos ambientes onde eu estava já não estavam mais coincidindo com essa evolução e esse amadurecimento que eu estava tendo. Eu frequentava já o culto, por isso que eu falo, independente de religião, tá? Assim, eu falo sobre Deus mesmo. O ouvir da palavra, a palavra ela é capaz de mudar a gente. Quanto mais a gente vai, mesmo que sem saber ali o que está acontecendo, a gente precisa ouvir a palavra, seja numa igreja católica, seja numa evangélica, seja qual for ali a religião que você está, né, dentro eu sou cristã, então se for no cristianismo, né, a gente falando, porque aos pouquinhos eu fui aquela famosa frequentadora de culto. Eu ia aos cultos, eu escutava ali a pregação, mas eu não chegava em casa, abria a Bíblia e desmembrava aquilo para saber o que que Deus está falando aqui, por quê, né? Eu sei que há um tempo atrás talvez eu não se eu viesse aqui eu a gente conversando no assunto não me remeteria a algumas passagens bíblicas, mas tudo isso é a constância também, assim como da alimentação, dos treinos, o nosso desenvolver no amadurecimento espiritual. Então, eu acredito que de tanto eu ir aos cultos e frequentar, aos pouquinhos, quando eu ia numa balada ou quando eu ia em certos ambientes, eu já via que aquilo não eu não me identificava mais com aquilo. Uhum. E foi assim aos poucos. Então, eu falava já que eu queria me batizar, mas eu ainda não tinha não consigo abrir mão da carne para me batizar. E falando um português claro ali, de um sair casual, do sexo mesmo, né, vamos falar assim aberto, porque não que eu sempre tive muitos parceiros, não é sobre isso, mas, gente, os famosos ali ficantes que falam. Só que isso Uhum. afunda a gente, porque a gente vive ali eu só estava tentando preencher o vazio que somente Deus sabia que era capaz de ocupar dentro de mim. Então foi um processo, eu persisti indo até chegar o momento que eu falei: "Não, acho que não quero mais viver assim, eu estou influenciando as pessoas errada, eu também não vou levar o meu filho por um caminho certo, continuando com essa vida". E aí foi não tem ali um momento, acho que as coisas Deus vai encaixando, vai acontecendo quando a gente persiste na oração. Sim, você comentou agora de batismo.
O que esse momento representou pra você, como que foi o preparo? Inclusive estou pensando não, né, eu irei me batizar agora nesse final do ano, em novembro, Eu se Deus quiser, estarei lá. e eu gostaria de saber como que é esse processo. Assim, não tenha dúvidas, né, eu Sim. acho que eu procrastinei muito esse momento, porque sempre eu colocava uma desculpa para o batismo, "Não tô pronta, não tô pronta", mas Deus nos chama para vir do jeito que está, a gente não precisa estar pronto para descer as águas. "Ah não, preciso mudar isso aqui primeiro em mim, para depois eu ir lá me batizar". Não, realmente é o morrer para o mundo, e também não quer dizer que ao se batizar, você já vai estar ali pronto e, "Ai meu Deus, não vou mais pecar", não, o batizar é só a confirmação mesmo, ali é só o simbolismo que a gente fala, né, para Deus: "Deus, ó, estou disposto a morrer para o mundo para viver para ti, hoje eu sou uma nova criatura", isso representa claramente na minha vida. Eu não me considero que eu me converti logo após o meu batismo, eu falo isso praticamente diariamente nas minhas redes sociais. Eu vivo passando um constante processo, mas desde o meu batismo, eu acredito que Deus tem tocado em mim de formas sobrenaturais, assim, eu tenho tido vivências espirituais muito grandes que eu nem sei, assim, descrever. Até mesmo ontem no culto eu tive ali algo fantástico ali, um momento de intimidade com Deus que até me direciona mais. Eu pedi: "Deus, me direciona, por que que eu vou falar, né, ali no podcast? Eu não quero, eu quero ser uma boa influência, né, diante do mundo". Então, Deus, ele não faz você, Giovana, como comunicadora, sem um propósito. Deus tem um projeto muito grande ainda no seu coração. Você tem uma arma poderosa, que é esse podcast na sua mão, então eu tenho Sim. certeza que ele vai te preparar ainda muito mais para grandes coisas saírem daqui, muitas Amém. oportunidades, muitas vidas serem transformadas. Sim. Então tenha certeza que através do seu batismo ali, Deus vai te direcionar ainda muito além do que você imagina. Amém, amiga. Eu Amém. creio. Eu creio também. Me convide que eu estarei lá. Pode deixar. Ai, gente. Vai ser incrível. Vai, Sim, vai. foi. Ótimo, aleluia, arrepiei. E hoje você acredita que Deus, eh, tem um propósito pra você? Eu tô tentando descobrir Deus. Eu acredito que todos nós temos um propósito, todo mundo nasce com um propósito, né. Sim. Deus me direcionou no final do ano passado, assim, eu tive um namoro, tá, meus relacionamentos sempre foram muito duradouros, não sei se você vai lembrar, mas assim, eu tive um namoro no final do ano passado, foi logo após o meu batismo. E olha só que coisa interessante, eu acho que é até válido eu falar aqui, porque você vai se batizar. Quando a gente se batiza, é muito comum que nesse processo da nossa conversão, a gente sempre esteja diante de pratos confusos, vamos dizer assim. Eh, o inimigo, o inimigo não brinca de ser inimigo, então ele sempre vai colocar ali algumas situações que são sutis no nosso dia a dia, que vão parecer que elas são boas e atraentes, a gente acha que está fazendo certo, a gente mergulha e depois vê que não era, né, que era um erro. Então, como eu falei, eu me batizei, depois eu entrei num relacionamento e mais uma vez eu mergulhei ali de cabeça nesse relacionamento assim, foi logo depois do meu batismo. E ali eu já matei um pouquinho do que eu tinha me comprometido a fazer com Deus. E e mais uma vez Deus me mostrou, né, que eu tenho um propósito grande com ele, mas que eu preciso não desviar o meu foco. Então hoje eu acredito que eu estou buscando esse propósito. Eu já sei que Deus me fez influenciadora, eu sei que esse ano Deus me fez abrir uma empresa como influenciadora, comunicar, né, com pessoas. Eu estou tentando descobrir. Então a única coisa assim que eu peço para Deus todos os dias é que ele me conduza e me dê discernimento mesmo, da forma certa, para que toda mesa que eu sentar o nome dele seja exaltado. Eu não tô aqui porque a Daiane se reergueu há um tempo atrás, eu tô aqui porque Deus fez com que eu chegasse até aqui. Tudo que ele tem mudado em mim me direciona, né, então que ele possa me conduzir aí no decorrer da minha vida com esse propósito. Tô tentando descobrir. Sim, inclusive se eu estava até conversando com a Vé esses dias sobre isso, que se vocês não estiverem alinhados no mesmo propósito, não tem como vocês, né, seguirem Não, juntos, né. 100% o tempo inteiro. O nosso maior desafio, ali, quando a gente se dispõe a ter uma vida, um relacionamento com Cristo, é de fato a gente viver verdadeiramente isso. Quando a gente entrega a nossa vida em oração, eu acho que a gente começar a pedir: "Deus, muda a minha mesa, se tiver que tirar as pessoas, tira", sabe, tem até os memes, né, que fala: "Senhor, se for da tua vontade, tira essa pessoa da minha vida". E a gente fica tentando achar desculpas ali para Sim, manter aquela pessoa na nossa vida, mas Deus, ele faz quando a gente pede com fé, é muito importante. A gente precisa ter o discernimento de realmente aceitar que certas pessoas já não são mais, né, para nossa vida. Então, o primeiro passo é se posicionar diante de Deus. Eu comecei a falar
Hoje eu tenho um posicionamento como mulher, né, eu vivo uma fase nesse ano ali que eu queria realmente entender qual que é esse propósito que eu tenho de fato com Deus, isso é algo que eu tenho dentro do meu coração. Então eu abdiquei, como eu sei que relacionamentos, que é o nicho do meu Instagram, é o ponto sensível da minha vida, quando depois que me batizei, que eu terminei esse relacionamento que eu falei, esse namoro rápido que eu tive, ali eu tive um encontro com Deus, eu entrei no ministério que eu tô hoje, que é o Ministério de On, ali eu tenho a palavra abençoada, não é nem para só falar, né, sobre a igreja ou exaltar ali uma religião, independente do local que você esteja, mas até mesmo nisso eu acredito que Deus foi muito pontual, me direcionar até aquele local, porque eu tenho recebido palavras transformadoras na minha vida. Então, ali eu pude ter um momento onde eu falei: "Deus, eu quero abdicar essa parte da minha vida por um tempo para que o Senhor me direcione, uma vez que eu sou uma pessoa muito fácil de ter uma dependência emocional, então que eu hoje faça a escolha certa e que isso venha de ti. Então hoje eu não sou desesperada para ter um relacionamento, eu não converso de fato assim com ninguém, é uma fase que eu não tenho nenhuma conversinha assim com ninguém, né, eu tento colocar o meu tempo, preencher esse vazio que eu tinha mesmo com Deus. Comecei a profetizar que eu quero sim casar novamente, ter novamente uma família, mas que Deus vai trazer essa pessoa no momento certo para minha vida. Então, eu não quero mais perder tempo com aquilo que não condiz mais com a realidade que eu tô. Então, é incrível, porque assim, os homens já não chegam mais. Aquelas pessoas que eu atraía no momento que eu me separei, que eu me coloquei naquela posição diante da minha rede social, que são pessoas que querem ali um sair casual, hoje eu já não chega mais. Não é aquele assédio, aquela coisa toda, porque eu realmente renunciei a essa parte do meu ego, de me sentir desejada, de querer que as pessoas olhassem pra mim de uma outra forma, pra eu descobrir qual é o meu propósito. A gente é muito além disso, né? Então, assim, de fato, hoje eu vivo essa renúncia, eu vivo um celibato que ele é religioso realmente, assim, eu escolhi abdicar essa parte da minha vida para que Deus me direcione aí. E depois de tudo que você enfrentou, como que a sua relação com Deus te fez enxergar a sua vida? Eu acho que é isso, realmente acreditar que tudo tinha um propósito. Eu acho que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. As pessoas estão muito, às vezes, querem acreditar que a melhor fase da nossa vida é quando vê a gente financeiramente bem-sucedido, com muitos bens, muitas conquistas materiais. Eu tô numa fase de processo, eu acredito, né? Talvez hoje você entre nas minhas redes sociais e não veja ali eu ostentando, eu luxando, porque não é isso que eu busco. Hoje eu busco intimidade com Deus. Hoje o meu maior objetivo de vida é buscar intimidade com Deus, dia a dia, porque quando a gente se conecta verdadeiramente de ter essa intimidade, as outras áreas da nossa vida fluem naturalmente. A gente Sim. tem uma paz que transcende, assim, tudo que rodeia a nossa vida. E hoje existe alguma oração específica que você faz diariamente e gostaria de compartilhar aqui com a gente? Tem, eu acho que eu vou travar se eu falar uma oração assim, mas eu posso direcionar. Eu falo muito sobre oração direcionada, no meu Instagram. Porque assim, a gente tem mania de achar que, na verdade, eu acho que eu me incluo nisso, né? Eu não sei se todo mundo aqui ora todos os dias. Eu acho que o meu maior desafio é orar todos os dias, porque a gente sempre deixa Deus como última opção. Então, eu acho que a primeira parte ali da oração que a gente tem que fazer é: Senhor, eh, me faça perseverante na oração todos os dias. A gente profetizar, né, igual eu falei, colocar coisas boas nas nossas orações, saber o que que a gente está pedindo. A gente deve agradecer em oração, mas sempre também, ter um direcionamento realmente à oração. Se a gente tá com foco ali na nossa vida, um relacionamento, um casamento que não tá fluindo, algo ali no nosso trabalho, uma situação familiar, qualquer coisa, aprenda a colocar isso como objetivo. Estudar sobre jejum, jejum é muito importante, né, porque quando a gente jejua, a gente mata a nossa carne realmente para ficar sensível ao espírito. E aí a gente começa a ter experiências com Deus, assim, que a gente nunca imagina que vai ter. É como se Deus soprasse mesmo as coisas no nosso ouvido. Então, eu acho que não tem uma direção, uma oração muito certa ali para eu falar aqui para vocês repetirem, mas sim direcionar vocês a sempre agradecerem e colocarem ali, saber o que vocês vão pedir em oração para Deus, que as coisas vão começar a fluir, realmente. Maravilhosa, arrasou, com certeza. Hoje eu vejo que a internet, né, é sua principal fonte de renda, e eu queria entender como que foi esse processo, Uhum. tipo, questão até da sua segurança, em que momento você realmente viu que ia dar espaço. Também foi um direcionamento, assim, eu comecei a ter oportunidades,
como eu falei lá no início, tudo aquilo que a gente fala, a palavra, né, ela tem um poder muito forte. Então, quando eu comecei, as minhas redes sociais começaram um pouquinho no início. Eu fiquei conhecida no bairro justamente pelo relacionamento que eu tava, porque por muito tempo eu fui chacota no meu bairro. Porque realmente ali eu era a mulher que era traída e todo mundo sabia, que eu aceitava viver naquela situação. Então as pessoas, infelizmente, hoje vão mais por uma fofoca ali, curiar, né, a vida das pessoas. E aí uma coisa foi puxando a outra, porque aí ali eu vi que eu tinha uma influência, que as pessoas me acompanhavam, foi crescendo o número de seguidores, de visualização, aí aos pouquinhos você vai ali. Eu sempre fui de comprar algo e divulgar, aí as pessoas começaram a oferecer para eu começar a divulgar, então eu já tenho um processo de alguns anos. Aí veio a parte do empreendedorismo, que acabou me conectando a outras pessoas, e aí, dentro do meu empreendedorismo, eu tive que desenvolver muito essa parte da comunicação e divulgação mesmo. E aí foram aparecendo as oportunidades. Dali eu vi que realmente começaram a aparecer oportunidades remuneradas. E eu fui desenvolvendo isso, trabalhando. Quando foi no final do ano passado, é recente, né? Meu CNPJ como influenciadora tem menos de um ano, tem alguns meses. Mas eu realmente entreguei nas mãos de Deus. Quando a gente pede direcionamento, ainda que pareça ser inseguro, algo ali inseguro, justamente porque é a nossa renda, eu fechei um espaço físico de uma empresa, né, que era a Manhã Fit. Eu vendia refeições saudáveis, eu tinha uma empresa, um CNPJ, eu tinha funcionários, eu tinha um espaço ali onde a gente fazia a produção e que estava estável, eu poderia estar até hoje. Mas eu comecei a ver que se eu me dedicasse para essa outra parte, novas oportunidades surgiriam. Então, não é nem só pela parte financeira, mas talvez quem sabe não esse propósito, carregar o propósito de Deus, porque através da minha influência hoje eu posso falar mais sobre Deus em todos os locais que eu tô por conta dessa influência. Então, de fato, hoje ser influenciadora digital, ela é uma fonte de renda e é uma fonte de renda que é boa, que quando você sabe aproveitar as oportunidades, ela traz um retorno financeiro bom, né? Se você é boa naquilo que você faz. As pessoas muito têm mania de dizer, a internet não dá dinheiro, não, porque isso é só um hobby. Mas as pessoas podem parar de encarar a influência como um hobby, encarar isso como algo profissional, porque as pessoas estão no celular o tempo inteiro. Então, as empresas cada vez mais precisam de influenciadoras, as micro-influenciadoras, principalmente, são as que mais trazem vendas para os empresários aí que já notaram. Se vocês pegarem para ver hoje, grandes marcas contratam muito influenciadoras para divulgar o formato ali de trabalhos de si também, que você faz a criação de conteúdo ali num rosto que é anônimo, as marcas pagam você para produzir esse conteúdo e pagam bem, e às vezes você só precisa desenvolver ali um pouquinho mais do que é saber o gravar, você não precisa nem publicar na sua rede social, não precisa nem ter muitos seguidores, né? Para você ver como Sim. isso tem crescido bastante. Eu acho que foi isso. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente está abordando aqui vai influenciar positivamente muitas pessoas, não tenha Amém. dúvida disso. Amém, eu creio. Inclusive, essa sua desenvoltura para falar em público, eu vejo que você fala muito bem. Você Uhum. sempre foi assim? Você trabalhou isso em você? Sim, eu trabalhei. Eu acho que é um dom, não tem como eu negar que talvez seja um dom. Deus dá esse dom para as pessoas. A gente tem que saber identificar no decorrer da nossa vida. Cada pessoa tem um dom ali para desenvolver. O meu dom talvez seja da comunicação, da influência, mas talvez se eu pegar um violão, eu não vou saber tocar. Eu já até tentei, mas eu não. Eu Aquele também não já é o meu tentei. dom. Não nasci, por exemplo, para cantar, né? Então, a gente desenvolver os nossos dons. A gente não pode descobrir que a gente tem um dom e enterrar ele. Tem até também uma parábola sobre isso, eu não vou citar aqui agora, mas depois procurem, né, a parábola sobre os dons, que alguns enterram, né, outros não fazem frutificar, e eu acredito que Deus trabalhou esse dom, me mostrou em algum momento da minha vida que eu teria esse dom, e eu comecei exercendo assim, me gravando, tendo que perder a vergonha, que a gente tem essa timidez, né, a gente acha que a gente não é boa naquilo, então de tanto fazer, a constância foi me desenvolvendo, e aí fui criando isso. Sim, e Deus usa as pessoas mais improváveis, né? Pra... Exatamente, sempre, sempre são os improváveis, aquele que a gente olha e fala, esse aqui não tem jeito, aí Deus vai lá e dá uma reviravolta na vida da pessoa. Porque que nem eu comecei esse projeto realmente não achando que eu era boa nisso, que eu não estaria pronta. Não, você E pode ter certeza. sim, mas até por questão, assim, de falar em público, que eu realmente tenho vergonha, não vou mentir, Uhum, mas era algo que estava no meu coração também, né, pedir confirmação em oração, uhum. e eu vi que você não precisa estar pronta para começar algo. Vai Não, com medo mesmo. exatamente. E é na hora certa, que bom que você deu Sim. esse passo. Amiga, e você acha que tem diferença entre influenciador e criador de conteúdo?
Tem, tem. Na verdade, assim, o criador de conteúdo, ele se dá a partir do momento que você vê se enxerga como influenciador. Então, se você pode ser uma pessoa que influencia pessoas, mas ao mesmo tempo você não está fazendo a criação ali de conteúdo. Então, você tem que desenvolver a parte da criação do conteúdo quando você se identifica no influenciador. Eu acho que todos nós somos capazes de ser influenciadores, né? Tudo aquilo, se a gente acorda, posta a nossa rotina, se a gente gosta de compartilhar algo, a gente já vai estar influenciando as pessoas a fazerem aquilo. Cabe a nós o discernimento de, tô fazendo isso para o bem ou para o mal, né. Sim. Mas ali você precisa criar a habilidade depois de criar conteúdo, porque para você profissionalizar isso e alguém te contratar realmente, você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, ser influenciador com certeza é diferente do criador de conteúdo. Então, começar a entender como que você vai fazer uma edição de vídeo, como que você vai, profissionalizar aquilo e buscar ali como que você vai criar o conteúdo, seja para o seu nicho ou para uma marca, né. Eu acredito que sim. Sim. E hoje, antes de publicar algum vídeo, você vê a responsabilidade que você tem nesse sentido de influenciar alguém, como você se sente? Sim, com certeza. Lembra dos pratos confusos até que eu falei, quando o meu Instagram começou a viralizar, foi na mesma época que as bets também começaram a viralizar. Eu tive uma proposta, assim, logo no início, quando o meu Instagram começou a crescer. Eu tenho ainda isso guardado, né, ali a proposta de contrato, e não é essas mensagens que a gente recebe aleatoriamente, todo mundo recebe essas mensagens, né, tipo no Instagram, "Ai, não sei o quê, proposta para divulgar jogos e tal". Ali era uma proposta profissional mesmo, de uma bet bem, conhecida, onde o salário ali era muito atrativo. Eu, naquele momento, eu precisava daquilo, até hoje, né, quem não precisa, era um salário muito alto, e ali naquele momento, nesse dia eu chorei muito, porque eu falei: "Não". E ali mesmo eu não sendo convertida ainda, ter passado por esse processo, assim, da igreja, eu sempre tomei muito cuidado. Então muitas pessoas às vezes não entendem quando eu recuso uma proposta de trabalho, quando alguém pede para eu divulgar tal coisa, eu falo não. Mas assim, hoje de fato eu só divulgo nas minhas redes sociais um produto que eu uso, algo que eu gosto, algo que eu conheço, ou que eu tenho alguma referência ali concreta de que aquilo faz bem, né, para a pessoa, porque o poder da influência é uma arma poderosa, seja para o bem ou para o mal. E a gente vê que hoje no mundo, principalmente das redes sociais, eh, a força, assim, do mal vem vencendo muito, as pessoas se corrompem muito por dinheiro, né. Então eu acredito que tudo ali eu tomo muito cuidado com isso. Você comentou, inclusive, da sua mudança de nicho. Foi algo que aconteceu naturalmente ou decorrente, né, Uhum. da vida que você está levando atualmente? É decorrente de tudo que aconteceu. Eu acho que, pra quem quer ser um influenciador digital, é muito importante ter um nicho definido. Tem que ter pra ter ali as pessoas vão te seguir pelo nicho que você tá. Mas isso não quer dizer que não vai mudar, porque que nem, por exemplo, um influenciador às vezes se pega aí uma fase antes de casar ou ter filhos, às vezes ele tem um nicho, aí vira mãe, vira pai, acaba direcionando talvez para um nicho de maternidade, para algo de casal, ou depois para algo familiar. Então, todo esse processo dentro da influência, a gente tem que estar adaptável a mudanças e saber que o nosso nicho pode mudar. Eu tive ali um quebrar muito grande, porque igual eu falei, o meu nicho ele é relacionamento, mas assim, ele é um público feminino que tem essa parte sensível de relacionamento, mas que eu conquistei essas pessoas porque eu estava divulgando um tipo ali de conteúdo, né, e depois eu mudei um pouco. Quando a gente fala sobre Deus, a gente tem que entender que é um assunto sensível e que as pessoas vão ver com a crítica ali muito forte. Hoje eu ter esse posicionamento de que eu falaria mais de Deus nas minhas redes sociais, foi um impacto muito grande. Muitas pessoas saíram, mas também outras estão chegando, então a gente não pode, né, temer e nem ter medo de mudar o nicho, principalmente quando são focos ali bastante sensíveis. Mas em algum momento, até você, de fato entender isso, surgiu uma certa insegurança da questão dos números abaixando? Sim, se eu for pegar assim no avaliar o meu painel profissional, eu me batizei no final do ano passado, né, foi ali no em setembro. Se eu Toda vez eu faço esse balanço, eu sempre faço um fechamento do meu painel profissional mensalmente para entender o que está acontecendo. Se eu for pegar a quantidade de seguidores, eh que eu perdi de lá até aqui, deu muito mais de 5.000, muito mais, mas ao mesmo tempo chegou muito. Então, assim, se você for olhar, não caiu muito, foi ali uma questão de 500 significativos, porque você vai ganhando ao mesmo tempo que outros vídeos vão viralizando, né. Mas os números hoje não são coisas, assim, que me importam, porque ao mesmo tempo, eh
o meu engajamento em questão de visualizações e tudo com o meu público que era fiel aumentou. Os números, às vezes, nos reels caem, mas você começa a criar uma conexão maior verdadeira com as pessoas que estão ali, que você está compartilhando sua vida de uma forma, verdadeira mesmo, né. Então, eu acho que bateu em segurança, mas quando a gente está posicionado, a gente não teme. Eu sei que Deus vai me direcionar e da forma certa ainda. Eu ainda não abordo da forma que eu gostaria, mas Uhum. eu acho que vou tomar coragem também, logo, logo. E falando na mentoria, em que momento que você viu que toda a sua experiência poderia ajudar, né, outras pessoas? Quando as pessoas começaram a me procurar de fato para pedir dicas, né, as pessoas começam a observar, porque assim, quando a gente vê pessoas na internet fazendo divulgações, trabalhando com marcas, são pessoas que a gente não conhece, a gente, sei lá o que a gente pensa, né, será que como foi que essa pessoa conseguiu? Mas com toda a minha trajetória, pessoas conhecidas começaram a ver esse desenvolvimento, as pessoas, né, as próprias pessoas ali, outros influenciadores começaram a perguntar: "Dai, mas como que você faz? Como que você elabora um contrato? Como que você chega numa marca? As marcas chegam até vocês?" Pô, muitos questionamentos. Então eu comecei a desenvolver esse projeto, né, dentro de mim, desde o ano passado. Então, assim, tá em produção um produto que ele é digital, que vai ser lançado aí até o final do ano, que é direcionado, né, para influenciadores, empreendedores, mas também eu faço essa parte de assessoria e mentoria individual, que eu acabo não expondo muito, porque às vezes muitos influenciadores não querem nem que fale, né, mas que também para mim não tem problema, quem me procura eu acabo falando, né, ali mostrando, então tem todo ali, são encontros que eu faço, né, online, a gente faz aí de 4 a 5 reuniões, porque eu estruturo ali, eu pego o Instagram da pessoa e estruturo, desde um visual, até o nicho, né, muito influenciador não tem ali nem o próprio nicho identificado, ele influencia Uhum. pessoas, mas aí ganha ali aquele engajamento e não sabe muito como trabalhar. E aí vira a parte orgânica, né, porque a gente sabe que tem, pessoas que trabalham com tráfego pago, que se rodar ali um anúncio vai atrair e tal, mas o que fazer da parte orgânica? Como trabalhar essas pessoas? Como chegar numa marca? Como ter um patrocínio? Como fechar? As pessoas ficam muito em dúvidas, é tudo permuta? Você cobra? Como quanto cobrar? A pergunta que eu mais recebo é: "Quanto que eu cobro para fazer uma divulgação?". E é tudo muito relativo, né, vai depender hoje não está relacionado a número de seguidores, eu acho que mesmo tendo menos de 50.000 seguidores, talvez eu monetize mais, talvez, do que uma pessoa que já tenha mais de 100.000, mas Sim. porque eu construí uma história, hoje eu levo com uma seriedade, eu abri uma empresa. Então hoje, mesmo quando é permuta de serviço, eu faço o contrato, independente de ter uma remuneração ou não, e eu trabalho de várias formas, dá para você brincar muito nessa parte de influência, né. Então essa parte da mentoria individual eu trabalho isso, eu direciono a pessoa para começar a realmente monetizar. E muitas vezes as pessoas veem permuta como não trabalho, tipo assim, você está divulgando, vamos supor, alguém faz uma prestação de serviço para você e você divulga. As pessoas acham que você está divulgando de graça, não, você está exercendo o seu trabalho ali, levando o seu público, né, até uma pessoa que te contratou numa permuta, e aquela pessoa tá ganhando ali os seus seguidores. Vai também caber a pessoa que você divulgou saber trabalhar aquele público que está vindo. Inclusive, né, essa assessoria ela serve não só para quem é influenciador, mas para quem é empresa, porque hoje tem um impasse muito grande, assim, muitos influenciadores queimam a nossa profissão por não saber trabalhar e muitos, empresários também ficam frustrados por não ter um resultado cabível quando vem os seguidores de um influenciador, mas porque também não sabe trabalhar as redes sociais. Então tem que ter essa junção dos 2 ao contratar um influenciador e essa pessoa saber como vai trabalhar, porque às vezes a pessoa sabe que aquele influenciador vai divulgar uma coisa no dia, mas aí você entra no Instagram, o Instagram não tá estruturado, não tem ali uma criação de conteúdo, você vai olhar a última publicação tem meses, então que credibilidade aquela pessoa que foi até lá vai ter, não divulga um story no dia, então tem muito, a gente precisa muito crescer isso dos 2 lados, tanto da parte do empresário quanto do influenciador, porque os 2 caminham juntos, e se essa parte estiver alinhada, o influenciador traz um resultado muito grande, É né, verdade. para as vendas aí, o produto. Na época que eu estava, né, na minha fase de blogueirinha, eu entendo bem tudo que você tá É, falando, era bem isso mesmo que acontecia. as pessoas se frustram, porque às vezes acaba falando: "Ah, Mas eu eu também não". não tinha tanta essa maturidade né, conduzir a Uhum. pessoa. Por isso que entrou até aquela questão que eu te falei de criador de conteúdo e influenciador. Naquela época eu acho que eu estava mais como criadora de conteúdo, eu não Sim. estava muito acertando o alvo que de fato eu queria, na verdade eu acho que eu não sabia nem qual alvo eu queria. Aham. E hoje até esse projeto que eu iniciei foi mais direcionado, né, porque Uhum. eu não estou fazendo isso por números. Se Sim. vídeo não tem muitas visualizações, Uhum. tá tudo bem, mas eu sei que
vai ter a pessoa específica para assistir isso e eu vou estar a gente, né, vai estar influenciando essa pessoa Sim. Se positivamente. uma pessoa assistir, a gente já tem um alcance, E aí né. essa pessoa compartilha com outra pessoa que esteja, né, Exatamente. passando por algo e Uhum. assim vai, Com né. certeza, é um processo de construção. E hoje com a sua influência, que dica que você daria para quem tá começando na internet hoje? Exatamente isso, de buscar uma direção. Se você hoje se considera um influenciador e você quer trabalhar com isso, seja 100% a sua renda ou não, até mesmo se você considera um hobby, é importante você ter um direcionamento. Primeiro que o influenciador ele tem uma responsabilidade muito grande, você está simplesmente influenciando pessoas. Quando eu vi que eu tinha essa capacidade, vamos supor, se eu pegar essa caneca aqui, dependendo da forma que eu divulgar ela, as pessoas vão te chamar para comprar essa caneca da Giovanna Cash, né? Pela forma talvez que eu divulgar. Hum. Então, o influenciador, ele tem ali um poder muito grande nas mãos, né, as pessoas vão querer usar um brinco, porque o seu influenciador favorito tá usando, uma calça, seja o que for, vai querer comer aquilo que você tá comendo e divulgando, né, então, use isso com sabedoria, busque um direcionamento, estude, né, para você crescer, porque tem que ter uma constância, a gente tem que estar disposto, então tem algumas coisas que a gente pode trabalhar no dia a dia para que sempre tenha essa constância, porque um dos viés, assim, a parte que no começo era muito difícil para mim, é porque a gente se torna a nossa imagem. E os dias que a gente não tá bem, que a gente não quer aparecer, eu que levo isso profissionalmente, por exemplo, né? Então a gente tem que ter alguns macetes ali, algumas estratégias para que o nosso Instagram esteja sempre na constância e a gente não pare no meio do caminho, porque é difícil, a gente é ser humano. Então, que nem, principalmente quando eu tô na TPM, eu não quero nem aparecer. Tem dia que eu acordo me achando horrorosa, tem dia que eu acho que eu não tô bem ali para falar, e tem os contratempos do dia a dia também, a correria, né? Então é um conjunto ali de coisas que a gente tem que saber trabalhar É mesmo. interessante, até fiquei curiosa como você lidar com isso, com essa situação. Porque às vezes eu fico meio, Então, o né, sem influenciador, base. ele tem que ser sincero, né? A gente tem muito medo do julgamento das pessoas. A gente quer ser influenciador, muitas vezes as pessoas querem usufruir dos benefícios que o influenciador tem, por exemplo. Muita gente quer, fala pra mim, é meu sonho ganhar um recebido, é meu sonho divulgar, né, trabalhar com isso, mas assim, a gente tem que estar preparado para o outro lado também. Então, acho que a principal maneira é a conexão verdadeira que a gente tá ali com os nossos seguidores, pra gente realmente mostrar os dias que a gente não tá tão bem, às vezes aparece menos, mas eu lido isso já deixando conteúdos, assim, às vezes gravados, Uhum. coisas, pra estar sempre ali na constância, né? Num dia que eu tô muito bem, eu produzo mais, porque aí eu fico com uma produção reserva, porque tem vários dias que eu não tô bem. Então, tem dias ali que eu acabo realmente dando menos de mim, postando outras coisas ali, né? E sendo sincera, hoje eu não apareci, porque aconteceu isso semana passada, eu tava de TPM, eu falei, gente, quando eu tô mais quietinha assim, é porque eu não tô muito legal. E as pessoas super entendem, né? Mas a gente não pode deixar isso interferir muito na parte da questão do engajamento, porque o Instagram, ainda mais agora com essa época de inteligência artificial, ele é uma máquina que ele entende o quê? Se não tá produzindo, não tá sendo interessante. Então ele vai deixando ali seu Instagram de stand-by. Então tem muitas coisas que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo. É difícil, não é fácil, mas Arrasou, muitos aprendizados nessa conversa. que bom. Bom, amiga, ainda não acabou. Ai, meu Eu Deus. desenvolvi um quadro aqui no Jogando Cast chamado Entre Linhas. Ai, meu coração. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, né, Aham. rapidinhas, pra você responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, Tá, tá? tá. Ai, pro TDAH isso é muito difícil, gente. Ai. Quem é a Daiane quando as câmeras se desligam? É a Daiane que hoje busca maior intimidade com Deus. Uma palavra que você gostaria que definisse a sua história. É aprendizado. O que nunca pode faltar na sua rotina. Meu Deus, oração. Oração. É, oração. Um emoji que resume a Daiane. Não é nem emoji, mas é um meme que eu sempre coloco nas redes sociais, que é a menininha assim, ó, jogada pra trás. Acho que você já deve ter visto nas redes sociais. Ele é eu todinho, porque parece tudo que eu faço, sempre tem um jeitinho ali, Daiane Vibes, que eu falo. Acho que é esse. Um sonho que ainda está guardado no seu coração. De ter a glória da minha segunda casa, ter uma família estruturada, novamente. Acho que hoje é o sonho que eu mais afastei da minha vida, hoje é o maior, assim. E terá, em nome de Jesus. Amém. Uma mania que poucas pessoas conhecem sobre você. Acho que a minha mania é eu preciso ter uma rotina muito concreta ali. Eu não posso isso muito, mas eu tenho que fazer repetidamente, assim, as mesmas coisas todos os dias. Porque senão se eu perco o foco de algo ali, parece que destabiliza
o meu dia, quando eu faço algo fora ali da minha rotina. Um medo que você já venceu. Exatamente esse, de recomeçar a minha vida. Eu achei que eu nunca seria capaz de recomeçar e superei esse medo dentro de mim. Um livro, filme ou série que você acredita que todo mundo deveria conhecer. Ó, embora seja gente, vocês acreditam que eu não assisto série, assim, eu não assisto TV, gente, eu fico mais o tempo na internet, mas eu li um livro que na verdade é a terceira vez que eu tô lendo ele, principalmente para quem é empreendedor ou tem mais esse pontinho ali de liderar, é um livro muito bom que chama Liderança com Propósito. É claro que eu sempre vou falar primeiramente a Bíblia, né, leiam a Bíblia, gente, eu acho que é a ferramenta, o instrumento principal para te direcionar ali para qualquer coisa que você faça, mas para quem gosta de leituras assim, né, a parte, Liderança com Propósito é um livro muito, muito bom mesmo. Vou ler. Fiquei Leia. curiosa. Qual é o lugar onde você sente paz? Dentro do meu quarto, no momento que eu tô conversando com Deus. Por muito tempo, assim, eu achei que fossem locais externos que me trouxessem paz, mas hoje, diante de um problema, quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e me conecto ali, tem sido o meu local preferido. Refúgio, né? Meu refúgio. Complete a frase. Deus é. Tudo. Vai parecer redundante, mas ele é tudo mesmo. Não tem como ser outra palavra, ele é a base de tudo. Arrasou. Mas calma aí. Que temos uma última pergunta. Ai, meu Deus. Ainda vai ter uma surpresinha também. Mas antes, se tivesse uma única mensagem que você pudesse deixar para quem assistiu a gente até aqui, qual seria? O que você gostaria que essa pessoa levasse desse episódio? Pare de se importar com o julgamento das pessoas. Muitas áreas da nossa vida são bloqueadas justamente porque a gente está se importando mais com o que as pessoas vão pensar da gente, com o nosso agir de fato. E comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida. A palavra ela tem o dom de abençoar e de amaldiçoar. Então, se você tem o hábito, né, de não profetizar, de viver resmungando, reclamando, comece a ver mais as partes boas da sua vida e crie uma conexão com Deus. Eu não sei quanto tempo faz que talvez você não ora, mas eu te convido hoje a chegar na sua casa e fazer diferente, né? Se você tá passando aí por algum problema, alguma situação, hoje, quando não tiver ninguém ali por perto, em qualquer cômodo que seja na sua casa, entre ali, ajoelhe e ora. Crie um momento de intimidade com Deus, que você vai começar a perceber que somente o julgamento de Deus importa nas nossas vidas, que o que os outros pensam sobre a gente não tem valor nenhum quando a nossa conexão com Deus está em dia. Bom, amiga, agora chegou um momento muito especial. Eu entrei em contato, né, com algumas pessoas que fazem parte da sua vida, da sua trajetória, Ai, meu Deus. e elas têm um recado muito Doente especial o para você. Eu coração. gostaria que você olhasse aqui pra Ai, tela. eu vou chorar, peraí. Olá, Dai, passando aqui para te dizer, fui convidada pela Giovana para falar algumas palavras para você, né? E o que eu tenho a dizer é que você é uma filha muito especial, que eu te amo muito e que eu torço muito pelo seu sucesso e oro todos os dias para que Deus te abençoe, te proteja e que você seja muito feliz e tenha muito sucesso como influenciadora. Quando você ainda não tinha poder de decisão, eu decidi por você e você fez alguns trabalhos. Aqui tem você com a Eliana do SBT e tem vários outros, então talvez ficou aí no seu DNA. Então, mais uma vez, quero pedir que Deus te abençoe todos os dias e falar que nunca deixe esse sorrisão aqui, ó, se apagar em você e coloque sempre Deus acima de tudo, que vai dar tudo certo. Te amo do fundo do coração. Oi, Beijo. amiga, eu não podia deixar de vir aqui dizer o quanto estou orgulhosa de você, o quanto sou uma amiga orgulhosa da mãe que você é, da empreendedora que você é, da filha, da amiga, da serva de Deus que você é. Você é uma mulher maravilhosa, uma mulher inspiradora, uma mulher que inspira outras mulheres a serem e se tornarem as suas melhores versões. E com certeza a sua amizade tem um lugar muito especial no meu coração, um lugar de irmã. Você é uma amiga querida que o próprio Jesus se encarregou de apresentar e trazer para minha vida. Um beijo e eu amo você. Amiga querida, estou aqui para poder falar que eu te amo muito. Isso eu acho que você já sabe, né? Mas também para falar que eu te admiro muito. Você é uma mulher guerreira, uma excelente mãe, ótima amiga. Não se esqueça que você é muito amado por todos, por mim, pela sua família, pelos seus amigos, mas principalmente pelo Senhor. Não se esqueça disso.
E eu também desejo e oro para que a sabedoria dos céus reine sobre a sua vida, em todos os aspectos, em todas as decisões que você precisa tomar, e que o Senhor guie também todos os seus caminhos e decisões. Te amo muito. Bom, gente, infelizmente tivemos que finalizar, né, esse vídeo dessa forma. Tivemos um probleminha aí, bem no finalzinho do vídeo, onde a nossa voz saiu distorcida. E eu até tava conversando com a Dai, que eu achei muito esquisito isso. Tivemos uma conversa, né, muito assim, espiritual. Então a gente acredita muito que tenha sido bem nesse sentido. Claro que cada pessoa vai ver de uma forma, né, amiga? Com certeza. Gente, a gente mandou uma mensagem um dia depois. Ela falou assim: tivemos um probleminha, né? Lá a gente tá no estúdio, tem a produtora, tem os microfones, enfim. E aí, no final, né, do nosso vídeo, ela falou assim: o áudio, nossas vozes saíram completamente distorcidas. Você quer regravar? Quer que a gente remonte o cenário? A gente coloca a roupa, a gente faz de novo? Ou você acha melhor a gente contar o que aconteceu? Eu falei, Gi, vamos contar o que aconteceu. Cada pessoa interpreta, né, de uma forma, porque antes da gente iniciar, ligar as câmeras, nós oramos, né, assim como tudo. Quando eu faço, e elas também já têm esse hábito, elas não contaram, a gente iniciou o podcast em oração. Eu pedi para que o Espírito Santo viesse, conduzisse toda a nossa conversa, estivesse presente com a gente. E a gente falou de Deus o tempo inteiro, né? A gente Inclusive exaltou nos o nome bastidores, dele, nos né? bastidores, contamos situações, vivências. Então, algo ali aconteceu, né? O final, né? Seja por qualquer motivo, talvez vocês não vão ver o que aconteceu, o que a gente conversou, mas, né? Está nas mãos de Deus. Eu espero que todo o resto do podcast seja proveitoso para vocês, que vocês gostem. Se foi algo espiritual ou não, se foi alguma falha técnica aconteceu, gente, independente do que for, o importante é que a gente até se encontrou de novo, tomou um caldinho juntas, teve uma nova conversa. E para vocês verem que essas coisas podem acontecer, mas que vocês consigam absorver aí o melhor do podcast. E espero. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Com certeza, gente. Espero que vocês gostem. E agora. Bom, obrigada, viu? Não. Almoço, Meu Deus. Tá vendo? Eu coloquei isso nos erros depois. Gente, esse podcast tem que sair, pelo amor de Deus. É isso, gente. Obrigada. Gente, eu fiquei muito feliz da parte 3 do podcast. Já ganhei uma nova amizade, né? Com certeza. Muitas coisas virão, se Deus quiser. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo aí no seu dia. E se isso aconteceu, já compartilha com alguém que também precisa escutar tudo que a gente conversou, tá? Se inscreve aqui no nosso canal. Curte esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas. É isso, gente. Obrigada. Beijinhos.